tema da nossa lição, né? É o tema da nossa lição. A leitura bíblica em classe está lá em Isaías 53, versículos 4 a 6, e Mateus capítulo 8, versículos 16 e 17, nos diz assim: verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Certo? A brisa começou. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Mateus 8,16. E chegando à tarde, trouxeram-lhe muitos endemoninhados, e ele, com a sua palavra, expulsou deles os espíritos, e os curou todos os que estavam enfermos, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías, que diz: ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. Certo? Então está aí o texto base da nossa lição nessa manhã. E como já dissemos e repetimos, tem como título: o Senhor Jesus cura hoje. Certo? O textual diz assim: é Ele que perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades. Certo? A verdade prática diz: a cura de enfermidades é um dos benefícios da obra redentora do Calvário. Então, a cura também faz parte, como nós vimos aí, desse processo redentor, da obra redentora de Jesus Cristo, lá na cruz do Calvário. Certo? De forma, meus amados, que a mensagem sobre a cura divina é uma doutrina importante. É uma doutrina importante nos nossos dias. Né? A mensagem sobre a cura divina é uma doutrina importante. É uma doutrina ensinada pelas nossas igrejas hoje. Certo? E eu diria que, pela maioria, se não todas, as igrejas cristãs ensinam a doutrina da cura. Certo? É uma verdade bíblica que não se pode negar. Uma coisa que chama muita atenção do tema da nossa lição, quando diz que Jesus ele cura, certo? Ele cura hoje, porque isso pode ficar no pensamento de alguém que isso aí foram coisas que ficaram restritas à época de Cristo, ou pertencendo unicamente à época de Cristo ou à época dos apóstolos. Mas isso não é assim. Essas coisas, esses milagres, essas curas aconteceram naquela época e elas acontecem ainda hoje. Elas acontecem ainda hoje. Tá bom? Isso não ficou restrito a algo preso ao passado, algo que não é para os nossos dias. Muito pelo contrário, essas promessas, elas são válidas ainda hoje. Nós vemos aí com uma frequência bem grande pessoas testemunhando, contando milagres de cura, de mudança de vida na área da saúde física, que ele conseguiu alcançar, ele conseguiu conquistar, certo? Ali, diante de algum cenário difícil de enfermidade que ele estava vivendo, ele conseguiu vencer as doenças, e algo que a gente olhava e a gente entendia que não tinha mais jeito, às vezes até já despachado pelos médicos, não tinha mais, o médico já dizia que não tinha mais o que fazer, mas que houve uma mudança, uma transformação no cenário, na vida, na história daquela pessoa ali, e ele conseguiu ter a sua saúde restituída, restaurada, certo? Então é uma doutrina importante e que nós precisamos certamente estudar, crer e viver essa doutrina nos nossos dias também, certo? É a percepção de que o Evangelho é pleno. Nós não poderíamos falar do Evangelho de uma forma total, de uma forma plena, se nós negássemos a realidade da cura.
se nós negássemos a existência da cura, a possibilidade da cura através de um milagre, intervenção divina na nossa vida, na nossa história. Então nós estaríamos vivendo um evangelho totalmente diferente da realidade, do que a Bíblia ensina, certo? Totalmente diferente dos ensinos de Cristo. Então, quando a gente defende essa doutrina, nós estamos vendo uma percepção, não só nós, mas as pessoas que olham para a Igreja de Cristo, as pessoas que frequentam a Igreja de Cristo, que vão para a Igreja de Cristo, eles terão uma percepção de um evangelho de uma forma plena, de uma forma total, certo? Então, quando a gente defende, quando a gente estuda, acredita essa doutrina, e a gente tem essa percepção de que o evangelho é pleno, certo? Por quê? Porque o evangelho de Cristo, ele diz respeito tanto à alma quanto ao corpo. Por que esse evangelho é pleno? Porque ele não abrange somente a alma do ser humano. Não é somente a alma do ser humano. O evangelho também ele se preocupa com o corpo do ser humano, de sarar as enfermidades não só da alma, provocadas ali de uma forma direta pelo pecado, os estragos que o pecado pode fazer na alma do ser humano. Mas também ele cura a pessoa das enfermidades no corpo, que pode ser também causada por uma consequência do pecado e pode ser também por um desleixo da vida que a pessoa adquiriu enfermidades. Então, esse evangelho aí, ele é pleno nesse sentido, porque ele abrange tanto a restauração da alma do ser humano, como também a restauração do corpo humano, certo? É um dos muitos sinais que confirmam a mensagem do evangelho. Então a cura das enfermidades é um dos muitos sinais que acompanham a mensagem do evangelho. Quando a gente prega o evangelho, é muito bom. Agora, quando a gente prega o evangelho e acontecem sinais, maravilhas, o negócio é diferente. Um evangelho que a gente está testificando dele, a gente está falando dele, e as pessoas também estão vendo o resultado que essa mensagem produz na vida das pessoas. Então, fica um evangelho pleno, total. A gente poderia dizer que as curas, elas contribuem de uma forma assim, mais efetiva, até mesmo para convencer os pecadores acerca da realidade de Cristo, acerca do evangelho na vida das pessoas, né? A nossa introdução aí diz assim como Jesus fez no passado, ele deseja atualmente curar e libertar os enfermos e os oprimidos hoje. Assim como ele fazia lá no passado, ele deseja fazer isso hoje mesmo, na vida das pessoas, certo? Ele demonstrou misericórdia e compaixão ao tomar sobre si as nossas enfermidades e dores. Então, nós vimos aí na leitura bíblica em classe que Jesus fez isso lá na cruz do Calvário, que ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores, ele tomou sobre si. Então, isso aí demonstra a compaixão de Jesus pela vida da humanidade. E o nosso Deus, Jesus Cristo, ele não mudou. Ele continua o mesmo de ontem, de hoje e de eternamente. Ele continua o mesmo. Ele continua sentindo compaixão dos seres humanos, pelas mazelas, pelos problemas que a humanidade sofre. Ele continua tendo compaixão, tendo misericórdia de todos os problemas enfrentados, vividos pela humanidade. O caráter e a compaixão de Jesus permanecem imutáveis na atualidade. Eu disse aos irmãos que ele é o mesmo de ontem, de hoje e de eternamente. A Bíblia diz isso, né? Então, a Bíblia diz também que em Deus não há sombra e nem mudança de variação. Não tem. Então, Jesus ele não mudou. Assim como ele se compadecia no passado das pessoas, ele se compadece até hoje. Até hoje, né?
Ele se compadece até hoje. Então Jesus continua curando hoje, ele continua tendo compaixão, certo? Continua tendo compaixão das pessoas. Ele permanece imutável na atualidade. Deus é fiel para curar as nossas enfermidades, ou para curar das nossas enfermidades. Ele é fiel para curar. A gente precisa crer, acreditar que Ele pode agir, que Ele vai agir nas nossas causas. Amém? O primeiro ponto da nossa lição diz assim: a cura divina na Bíblia. Essa cura divina na Bíblia ela tem a ver com a saúde pública lá no Antigo Testamento. A prevenção de doenças com uma orientação bíblica e as curas de Jesus no Novo Testamento. Então, a cura divina, ela tem a ver aí, certo? Ela tem a ver com a saúde pública do povo aí. Quando a gente olha lá para o Antigo Testamento, a gente vê ali que existia uma preocupação de Deus e do povo com a questão da salubridade, do higiene das pessoas, para que as pessoas não adoecessem. E essa preocupação não era só da nação de Israel, era de Deus. Até porque quando o povo tinha essa preocupação ela já vinha através de uma orientação de Deus. A gente vê ali inúmeras recomendações de Deus para a nação de Israel, para que o povo não viesse a adoecer. Então, quando a gente fala de cura divina, a gente lembra muito bem disso aí. A gente vê na Bíblia que havia essa preocupação com a saúde pública, certo? Com a saúde pública de toda a nação. E também isso, também com a saúde pública e a prevenção de doenças, né? Prevenir as doenças, como uma orientação bíblica. E também as curas de Jesus lá no Novo Testamento. Então, quando a gente olha para isso aí, isso reforça esse entendimento nosso da capacidade que Jesus tem, do poder que Jesus tem de curar de doenças, de enfermidades ainda hoje, certo? A saúde pública lá no Antigo Testamento. Em Israel, a saúde era uma promessa de Deus, mas o povo tinha que fazer a sua parte. Então, lá no meio da nação de Israel ainda, no Antigo Testamento, no tempo antigo, era assim: a saúde para a nação de Israel era uma promessa de Deus. Deus havia prometido isso para eles, que daria saúde para eles. Mas não é porque é uma promessa de Deus que a nação de Israel não deveria fazer a sua parte. E isso é a mesma coisa hoje. Mesma coisa hoje. Nós temos a promessa, né, de termos saúde, termos vida abundante, e temos também o relato bíblico, e nós acreditamos nisso, de que Jesus já levou sobre si todas as nossas enfermidades. Agora, porque Jesus fez tudo isso, nós temos essa promessa e temos saúde, então a gente vai relaxar, vai descuidar, vai baixar a guarda, certo? Inclusive, eu quero abrir um parêntese aqui a respeito da pandemia, né? Alguém diz assim, tem até uma irmã lá no tempo sede, que se quer ver ela zangada, você fala dessas coisas para ela. Ela bate o pé no chão, fica turrão, fica zangada, briga, e diz que quem guarda ela é Jesus Cristo. Rapaz. Que quem cura ela é Jesus Cristo. Que negócio, que isso é coisa de homem. Lá numa da outra congregação nossa, também tem um irmão que ele se recusa ali de uma forma ardente a usar uma máscara. Por quê? Porque ele diz que isso é coisa, é invenção do homem. Né? É a invenção do homem, que quem guarda é Deus. Um dia, inclusive, ele esteve me visitando lá em casa e ele falando sobre isso para mim. Eu falei, irmão, realmente a máscara é a invenção do homem. Mas o homem inventou isso aqui, não foi só porque ele é bonzinho, não. Até isso é Deus que dá inteligência para o homem estudar e entender as prevenções, as medidas preventivas, para que a humanidade não adoeça. Então, irmão, a gente precisa tirar, eu sou crente, quem me guarda é Deus. Eu sou crente, eu tenho fé. Então quer dizer que se eu sou crente, eu tenho fé, eu não posso adotar nenhuma medida preventiva. Eu posso abusar das coisas porque eu sou crente, porque eu sou servo de Deus, porque Jesus cura, porque eu sou filho de Deus. Agora eu posso abusar, eu posso pintar o 7 e cortar o 8. Então não é assim. A gente precisa entender que
tem promessas de Deus de cura. Deus nos cura sim, mas nós precisamos fazer a nossa parte, a semelhança do que a nação de Israel fazia. Existiam as promessas de Deus para eles, para dar saúde para eles. Mas Deus responsabilizou, em contrapartida, Deus responsabilizou eles também de fazerem a sua parte. De fazer a sua parte. Será que se nós não fizermos a sua parte, nós vamos fazer a nossa parte, se nós não fizermos a nossa parte, nós vamos mesmo estar debaixo assim de toda essa cobertura aí, se a gente abusar realmente da vida, nós vamos ter toda essa cobertura? Será que vamos mesmo? Se a gente está excedendo os nossos limites, se a gente estiver indo além, será que nós vamos ter toda essa cobertura? Então, nós precisamos fazer a nossa parte. Deus garantiu a saúde aos filhos de Israel desde que eles cumprissem os termos do pacto do Sinai. Deus garantia a saúde para eles, mas eles tinham também que cumprir os termos do pacto do Sinai. Diz assim: nenhuma das enfermidades porei sobre ti, que pus sobre o Egito, porque eu sou o Senhor que te sara. Deus dizia isso para eles, mas eles teriam que fazer a sua parte, incluindo não só medidas preventivas para não adoecer, incluindo também o quê? A obediência. É verdade. Incluindo a obediência a Deus. Não era só adotar as medidas preventivas que Deus passava como orientação para a nação, para que eles não adoecessem. Não era só isso. Não era só isso. Eles tinham também que serem obedientes a Deus. Ou será que não tem enfermidades aí por causa de desobediência? Quer seja desobediência de adotar uma medida preventiva, ou desobediência de desobedecer os mandamentos de Deus. Claro que tem. Porque tem gente aí doente, irmão, por causa de pecado, não está escrito. Tem. Agora, é toda doença que é porque a pessoa pecou individualmente falando, um pecado pessoal, não. Tem doença que é porque que é decorrente do pecado original, que todos nós estamos encerrados debaixo da mesma lei. Quem é de ferro, é de carne, osso e sangue, todo mundo quando estiver aqui está sujeito a adoecer. Todo mundo. Então, tem doença que é assim, mas tem doença que é por causa de uma desobediência a Deus, sistemática, quanto mais, que não larga, e como recompensa, ele recebe uma enfermidade, acontece. E também tem doença que não é nem por uma causa e nem por outra, com um propósito específico, como por exemplo aconteceu na vida de Jó. Jó não tinha pecado e também não era uma consequência ali direta do pecado original, não era, até porque isso ainda não tinha então na vida de Jó é um exemplo disso aí, tá bom? Diz mais assim: a vida dos israelitas era centrada no seu Deus. Então, a vida deles tinha que ser centrada em Deus. A cura de enfermidades em Israel era essencialmente milagrosa. Então, a cura das enfermidades lá dentro da nação de Israel, ela era essencialmente através de milagre que acontecia. Certo? Acontecia assim, através de milagres. Não era tanto uma ação de médicos, mas sim de intervenção divina no meio da nação mesmo, principalmente acerca das doenças graves. Essas aqui mais ainda, porque das doenças graves já é algo que até já foge mais ao controle do ser humano, Então, principalmente essa. Então, ela acontecia essencialmente através da intervenção divina. O remédio não estava nos médicos como nos povos vizinhos, mas em Deus. Então o remédio não estava lá na medicina, que as pessoas recorriam lá para ser curado das suas mazelas, das enfermidades, ao medicamento. Não, eles dependiam essencialmente da intervenção divina. Isso acontecia muito nas nações vizinhas ali que estavam em volta de Israel, certo?
Segundo tópico aí, a prevenção, o segundo subtópico, a prevenção de doenças é bíblica. Ainda há pouco nós estávamos falando de prevenção, né? E essa prevenção de doenças, ela é bíblica. Prevenir de doenças é bíblica, não é uma invenção que alguém, sabe, ali como alguém, um gênio inventou. Não, isso aí já estava na Bíblia, já está na Bíblia, certo? A alimentação saudável e a higienização adequada são bons hábitos que contribuem para a boa saúde. A boa saúde. Então a gente vê muito aí hoje os nutricionistas, os profissionais da saúde de uma forma geral, recomendando que para que alguém tenha saúde, é preciso ele ter uma boa alimentação. É preciso ele ter moderação, certo? Em determinados alimentos, ter cuidado com a gestão de determinados alimentos. Por quê? Se ele viver comendo, alguém disse assim, que o ser humano ele é o que come, né? É uma frase interessante, mas é verdadeira. O ser humano ele é o que come. Se alguém viver comendo aí besteira, ele vai perder a sua saúde. Ele vai perder a saúde. Então precisa ter muito cuidado com... os médicos recomendam muito ter cuidado com a quantidade de sal, de açúcar, de alimentos enlatados, de gorduras. Essas coisas tem que ter cuidado. A alimentação saudável ela precisa ter um balanceamento das coisas para que não exista excesso. Tem que ter muita verdura, tem que ter frutas, legumes, carne, tem que ter, mas tudo, certo, dentro de um controle, para que a gente tenha uma prevenção da nossa saúde e também da higienização. A higienização era uma das coisas que existia demais dentro da nação de Israel, era preocupação com relação à higiene pessoal. Higiene pessoal. Então, isso não mudou hoje. Isso não mudou hoje. É preciso ter cuidado com a alimentação e com a higiene pessoal. Esse negócio de lavar as mãos hoje, que tanto fala hoje no tempo da pandemia aí. Lava as mãos com água e sabão, lava as mãos. Isso aqui, irmão, só está sendo reforçado. Isso não foi hoje que foi inventado, não. Sempre a gente vê a orientação dos médicos sobre isso. Você vai se alimentar agora, vai lá, lava as mãos bem lavadas com água e sabão. Não é assim? Terminou de se alimentar, vá lá de novo, lave as mãos de novo, bem lavado com água e sabão. Foi no banheiro? A mesma coisa. Lave as mãos com água e sabão. Isso sempre foi assim. Que é isso? Higiene. Certo? Evite estar tocando a mão no olho, no nariz, na boca, por onde você anda por aí afora. Certo? Isso vai pegar, não é só Covid não, pega qualquer outro tipo de doença, até uma gripe comum pega. Certo? Pega uma bactéria, isso é tanta coisa aí. Então assim, isso são medidas preventivas para cooperar, para contribuir com a saúde da pessoa. Quando a lei de Moisés instruiu o povo sobre o padrão de higiene, em Levítico 15, e os preceitos dietéticos no capítulo 17, embora parte da purificação fosse cerimonial, o objetivo principal era a saúde da população. Então assim, quando a gente olha ali, em todos esses preceitos lá de Levítico 15 e 17, nós pensamos, não, isso era algo cerimonial, era aquela parte cerimonial da lei que os israelitas eles eram obrigados a cumprir. Não, isso aqui não era apenas um cerimonial, não era apenas uma cerimônia. Isso aqui era visando a higienização e a prevenção de saúde por parte de toda a nação de Israel. A finalidade era essa. Tem um ditado aí que diz que prevenir é melhor do que remediar. Não é melhor a gente prevenir do que ter que estar tomando remédio? É muito melhor. Muito melhor. Então, essa era a intenção quando existia ali todo aquele cerimonialismo voltado para a higiene pessoal. Não era só um cerimonialismo.
era visando a saúde coletiva da nação de Israel. Então, essas medidas preventivas aí de doenças é bíblica. A religião, nesse caso, ou a religião, nesse caso, se constitui num veículo eficaz para a conscientização coletiva. Então, nesse caso aqui, a religião, certo? A religião se constituiu num poderoso veículo para a conscientização das pessoas. Por exemplo, nesse tempo que nós estamos vivendo agora, você pensa que as autoridades, eles não recorrem às igrejas para ajudar a conscientizar as pessoas a respeito das medidas preventivas? Sim, eles fazem isso. Né? Chegam lá na sociedade civil organizada, são as associações, os sindicatos, as igrejas, assim vai, certo? E passa as orientações para as lideranças, e as lideranças reforçarem isso perante o povo, porque essa comunidade, esse povo, eles já estão ali reunidos diante dessas pessoas, e fica ali mais fácil para passar isso aí, até porque existe o lado espiritual, o lado religioso de cada pessoa também, que fica mais fácil para passar isso, para as lideranças passar isso para as pessoas. Então, era o que acontecia também na nação de Israel. Era o religioso também servindo para prevenir o meio social, certo? Prevenir ali no meio social. De forma coletiva, né? Toda a nação. O Novo Testamento mostra que a finalidade era uma questão de saúde pública e não purificação espiritual para salvação ou santificação. Então, o Novo Testamento mostra isso aí, que a finalidade disso tudo era a saúde pública, a saúde das pessoas, e não algo essencialmente espiritual, ou uma purificação espiritual, ou mesmo uma questão de salvação, ou mesmo uma questão de santificação. Não era exclusivamente isso. Era para que o povo tivesse saúde. A finalidade era essa, certo? O Novo Testamento, as curas de Jesus, certo? Aí o terceiro subtópico do primeiro ponto. Israel dependia mais de Deus e a sua garantia da saúde estava na obediência. Dissemos ainda há pouco. Israel dependia mais de Deus e a saúde deles estava condicionada, relacionada à obediência a Deus. Obediência a Deus, certo? O número de enfermos era alto e as curas efetuadas por Jesus logo chamaram a atenção do povo. Então existia um grande número de pessoas doentes naquele tempo, né? Um grande número. A Bíblia diz que onde Jesus estava, chegavam inúmeras pessoas ali doentes, paralíticos, cegos, aleijados, pessoas opressas, certo? Por espíritos imundos, e assim por diante, compareciam perante Jesus para serem curadas por ele, certo? Para serem curadas por eles. Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores. Jesus veio ao mundo para isso, para salvar os pecadores. No entanto, por causa de sua miséria humana, operou muitos milagres, prodígios e maravilhas. Então, o objetivo de Jesus é salvar a humanidade. Mas, amoroso, misericordioso, cheio de compaixão como Jesus é, ele olha para a humanidade e vê a necessidade da humanidade ser liberta dos seus pecados, ser liberta das doenças também que oprimiam a vida de todos eles. Ter a sua saúde física também restaurada. E Jesus fazia isso com uma frequência muito grande. Amém? O Senhor se compadecia dos enfermos, dos oprimidos, de todos os de espírito abatido, porque essas pessoas andavam como ovelhas que não têm pastor. Então, esse era o estado daquelas pessoas. Andavam desgarradas, opressas, abatidas pelo pecado, pelas doenças, pelas enfermidades que assolava a vida daquelas pessoas. E ao encontrarem-se com Jesus, elas recebiam a salvação da alma e também
a cura das enfermidades físicas, certo? Era assim que acontecia. A compaixão era a principal motivação de Jesus para ministrar ao povo, e isso não mudou com o tempo, pois a promessa de cura divina continua valendo. A principal motivação de Jesus fazer tudo aquilo era a compaixão. A Bíblia diz assim, e moveu-se de íntima compaixão. Não é assim que a Bíblia diz que Jesus, quando olhava para a multidão, quando olhava para alguém que estava padecendo de uma necessidade de cura, de alívio, de refrigério em sua vida por aquilo que ele estava passando, a Bíblia diz que Jesus se movia de íntima compaixão ou de grande compaixão para aquela pessoa, e Jesus ministrava a cura sobre aquela pessoa, sobre muita gente naquele tempo, e curava as pessoas. E aquele mesmo sentimento que existia em Jesus, aquelas mesmas promessas também naquele tempo, elas continuam valendo até hoje. Isso não mudou, não. Isso continua válido até hoje. O segundo ponto aí da nossa lição diz assim, a cura divina como parte da salvação. Como parte da salvação. A cura divina como parte da salvação é o nosso segundo ponto aí. O discurso profético lá de Isaías 53 anuncia a obra redentora de Jesus no Calvário. Encontramos alguns detalhes dessa palavra profética no Novo Testamento, que mostram com clareza que salvação e cura divina caminham juntas. Então, quando a gente olha lá em Isaías 53, e até no texto que nós lemos de Mateus 18, né? Mateus capítulo número 18, não é assim? Capítulo 8, na verdade. A gente consegue ver isso aí, que salvação e cura divina são duas coisas que andam juntas. Por isso que as igrejas cristãs, na sua maioria, não abrem mão de uma coisa em detrimento da outra. Não supervaloriza a salvação e diz, não, é para viver doente mesmo, porque isso aí, morrendo vai para o céu. É um veículo para ir para o céu. Claro que nós sabemos que isso pode acontecer. Alguém pode morrer de uma enfermidade e vai para o céu mesmo, estiver em comunhão com Deus. Claro que vai. Mas existe pessoas que podem pensar isso. Não, isso aí não precisa buscar não. É a vontade de Deus que adoeça e morra e vá para o céu. Nem sempre é assim. Às vezes alguém adoece de uma doença, uma enfermidade, mas Deus quer curar aquela pessoa também. Se Ele não quiser curar e levar, amém. Agora, não se pode deixar de buscar a intervenção divina na vida daquela pessoa, alegando isso. Não, é porque para morrer mesmo, tem para o céu, não precisa buscar, não precisa acreditar na promessa, porque, sabe, quem está vivo vai morrer um dia mesmo, ninguém vai virar pedra. Como alguém pensa, às vezes diz, às vezes por não crer na cura divina. Às vezes por não crer. Mas existe a promessa. Jesus, ele quer curar. Se ele não curar, nós vamos já tocar nesse assunto mais adiante, é porque é a vontade dele. Mas isso não nos exime e não deve tirar a nossa motivação de buscar a Deus, de buscar a intervenção divina na nossa vida, ou na vida das pessoas que estiverem enfermas. Não pode acontecer de forma como a gente tem que clamar a Deus, sim. Amém? Precisamos fazer assim, certo? Então, aí são duas coisas que andam juntas. A gente precisa pregar a salvação e também pregar a cura divina. Como nós dissemos lá no início, faz parte de um evangelho de forma plena, de um evangelho completo. Salvação e cura divina. A gente precisa falar sobre isso, sim, com toda certeza. Salvação é um termo que se aplica a diversas ações de Deus lá no Antigo Testamento em favor do seu povo. Então, salvação lá no Antigo Testamento não é só ser salvo da condenação eterna, como nós tanto falamos hoje para as pessoas, de alguém ser salvo certo, da condenação eterna, de passar a eternidade afastado da presença de Deus. Não era só isso lá no Antigo Testamento. Salvação tinha vários sentidos. A palavra salvação naquele tempo, certo? Como o livramento da escravidão era um tipo de salvação. Quando Israel foi livre da escravidão, por exemplo, lá do Egito, era um tipo de salvação para a vida deles. O que mais? Da fome.
ser livre da fome, também era um tipo de salvação. Era uma intervenção de Deus na vida daquele povo. O que mais? Da espada. Quando Deus livrava ele, dava vitória sobre uma guerra, um exército inimigo que vinha contra eles. Preservava a vida deles da espada. Era também uma salvação. Era tido também como uma salvação. O que mais? E também das enfermidades. E também das enfermidades. Até quando alguém era livre das doenças, ou individualmente ou coletivamente, a nação como um todo, era também tido como uma salvação de Deus para a vida daquelas pessoas. Então, salvação tinha aí essas conotações, certo? A salvação da condenação eterna é um livramento do poder da maldição do pecado e a restituição do ser humano à comunhão com Deus. Então, salvação nesse sentido aí que nós pregamos hoje, ela tem esse sentido aí, certo? O livramento da condenação eterna, certo? Da maldição do pecado e a restituição do ser humano à comunhão com Deus. Né? Que a Bíblia diz que o ser humano, todos pecaram e estavam destituídos da glória de Deus, longe da presença de Deus. Então, quando alguém se converte a Cristo, ele tem isso aí restaurado, ele volta a ter comunhão com Deus, volta a ver na presença de Deus, certo? Então, salvação, aqui mais no Novo Testamento, como nós pregamos, tem essa conotação aí, mas no passado tinha também esse sentido, para provar que salvação e cura andavam juntas, certo? Andavam juntas. Deus propôs a salvação para todas as pessoas, e as condições para isso são a fé em Jesus e o arrependimento dos pecados. Então, Deus ele prometeu salvação para todo mundo. E a condição para isso aí é a pessoa ter fé em Jesus e se arrepender dos seus pecados, que ele vai ter a salvação. A vontade de Deus é a salvação de todos os seres humanos, de todos eles. Essa é a vontade de Deus, que todos os seres humanos eles sejam salvos. Para isso, cada pessoa precisa se arrepender dos seus pecados e se converter ao Senhor Jesus Cristo como Salvador, para ter essa salvação no sentido de estar livre da maldição eterna, da maldição do pecado. Certo? Cura divina. Lá na Declaração de Fé da Assembleia de Deus, ela define a cura divina como um ato da soberana graça e misericórdia divina que, através do poder do Espírito Santo, restaura física e ou emocionalmente aqueles que demonstram fé em Cristo. Isso aí que é cura divina, certo? Cura divina. É um ato que é realizado através da graça e misericórdia divina. Também é um ato da soberana graça e misericórdia divina, certo? Vamos já falar sobre isso aí, sobre essa questão de soberania. Amém? É tendência nossa procurar logo os médicos em caso de doença. Isso não é errado. Jesus mesmo disse que os homens precisam de médicos. Então, quando a gente sente alguma coisa, isso é natural dos seres humanos, quando é que a gente corre? Corre lá no consultório do médico, vai lá no hospital. Não é assim? Tem vezes que a gente não lembra nem de a gente não lembra nem de Deus, de Jesus, de orar primeiro. Chama um carro ligeiro, liga para a ambulância, O negócio aqui tá lá dentro e corre para o hospital, né? Então, isso aí acontece, é uma tendência nossa procurar logo os médicos. Às vezes quem lembra de orar é alguém que chega lá, até porque quem está no aperto ali, naquele exato momento, né? Quem está naquele exato momento no aperto ali, ele está ali vivendo um momento tão conturbado que a pessoa sabe ali que é difícil ele lembrar de orar, certo? É difícil ele lembrar de orar. Mas olha, e também nós não vamos dizer que está errado de procurar os médicos, porque é até uma recomendação bíblica. A Bíblia diz que quem precisa de médico não é os sãos, mas sim os doentes. Sim, os doentes. Então não está errado procurar os médicos, certo? Não está errado não.
Inclusive, existia pessoas na Bíblia, discípulos de Cristo, apóstolos de Cristo, que eram médicos, como por exemplo Lucas. Lucas era médico. Né? Lucas era médico. A gente até percebe assim um diferencial nos relatos de Lucas e nos mesmos relatos de cura em outras passagens dos evangelhos, que Lucas ele é mais detalhista quando vai falar desses milagres de determinadas doenças. Por quê? Primeiro porque ele era médico, era uma pessoa que tinha um conhecimento maior, tanto no sentido secular, né? Tanto no sentido ele tinha esse preparo como médico, é claro, e isso facilitava ele falar de uma forma mais detalhada, tanto na escrita como no conhecimento do que ele estava falando, porque ele era médico. Então, não existe erro em existir os médicos hoje. Por que nós dizemos isso? Porque alguém pode pensar assim: não, existe promessa de cura, Jesus cura ainda hoje. Eu lá quero saber de médico, eu sou crente, eu sou filho de Deus, eu tenho fé em Deus que Jesus cura. E aí dispensar, achar que a única maneira que Deus tem de curar de uma doença, de uma enfermidade, é através de uma ação milagrosa e sobrenatural. Mas e se eu disser para você que Jesus usa os médicos? Ou não usa? Usa, irmão. Quem foi que deu inteligência, conhecimento para o médico? Quem dá esse conhecimento aí para os médicos é Deus, irmão. É Ele que dá, é Ele que capacita. Ele que capacita o médico. É Ele que habilita o médico para trabalhar na medicina, para trabalhar, para prescrever um medicamento, uma droga para a pessoa, que vai, às vezes, curar ele, ou amenizar uma doença, ou controlar, estabilizar uma doença, para que ela não prossiga adiante e, consequentemente, venha trazer a pessoa a óbito. Então, quem faz isso não é porque ele é bonzão, ele, sabe, é um superdotado. Não é não, irmão. Quem dá sabedoria para o homem é Deus. Verdade. Aí por que é que nós vamos acreditar que Deus usa as mãos dos médicos? Claro que usa. A gente não pode ser alguém alienado, ter a mente assim alienada desse jeito. Claro, Deus cura de uma forma sobrenatural, um milagre. Cura, mas Deus usa os médicos também. Deus usa. Deus usa os médicos também. Então Lucas era médico. Mesmo assim, o milagre acontece também pelos recursos científicos da medicina. A quantidade de pessoas que já estavam na eternidade hoje, se não fossem os médicos? Já imaginou? A quantidade de gente que já tinha... Ah, pastor, mas Deus é soberano, porque Deus não quis que ele fosse. É verdade, Deus é. Mas Deus age através da vida dos médicos para preservar a vida das pessoas. Isso é fato, irmão. Não adianta a gente querer botar aqui a espiritualidade e dizer que não é assim que é, irmão. Deus age através dos médicos. Deus age através dos médicos. A gente sabe disso. Olha, mas convém salientar que temos um recurso divino seguro para as curas das enfermidades. A ministração da unção da cura com óleo em nome do Senhor sobre os enfermos. Claro, nós temos esse recurso, nós acreditamos que a oração com imposição de mãos, a unção com óleo, ela produz efeito. Quantas pessoas já foram curadas assim? Quantos? Alguns ali instantaneamente, outros pouco tempo depois ele deu testemunho que foi curado através daquela oração. Inúmeras pessoas já aconteceu isso. Mas não quer dizer que Deus não cura através dos médicos também. Cura. A gente não pode negar essa realidade. É um erro se a gente assim fizer. E eu até diria que alguém que diz isso, e eu só vou recorrer a Deus, não vou recorrer à medicina,
quando o parafuso apertar, quando a situação, sabe? Quando o beco assim afunilar, a primeira coisa que ele lembra é de ligar para a ambulância. Se não tiver um carro, chama alguém ligeiro para me levar no hospital. O menino pula dentro do carro ligeiro e me leva lá. É o primeiro lugar que ele quer ir. A mesma pessoa que diz isso. Então, irmãos, a gente não pode querer, às vezes, até estampar uma coisa que a gente sabe que não é verdade. Porque um dos primeiros lugares que a gente quer correr é lá onde está um médico. O médico parece que acabou o horário. Ixi, rapaz. Acabou, graças a Deus. Então, irmão, Jesus cura através dos médicos também. Certo? Salvação e cura, nós já falamos que são duas coisas aí que andam juntas, né? Andam juntas, certo? E temos aí, também já falamos um pouco aí sobre Isaías 53, né? E tínhamos aí o nosso último ponto, a cura divina e os desafios atuais. As enfermidades são uma das causas de maior sofrimento do ser humano, isso aqui é verdade. Uma das coisas que mais provoca sofrimento na humanidade são as enfermidades. Elas são consequências diretas ou indiretas do pecado. Pois se não existisse pecado, não existiria enfermidade. Então as enfermidades elas são uma consequência direta ou indireta do pecado. Certo? Isso aí é fato, nós temos um conhecimento sobre isso aí. Que as enfermidades são razão disso aí, certo? Outra coisa é que as enfermidades entre os crentes, certo? Então, é possível também crente adoecer? Aconteceu demais. Lembra do que nós falamos no começo? Foi uma das primeiras coisas que eu falei. Eu já até achava que não ia dar tempo de chegar aqui para detalhar melhor, já toquei nesse assunto lá no começo. Certo? Tem gente que diz, mas eu não posso adoecer porque eu sou... Pode, irmão. Nós estamos aqui, somos ainda carne e sangue, como a Bíblia diz. E não é por nós sermos crentes, nós estamos diferentes, estamos numa situação diferente de todas